Boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo com Elas. Papo com Elas número 12. Isso mesmo, Papo com Elas é uma live de mentoria, informações e testemunhos. Uma live totalmente cristocêntrica que traz para você convidados especiais. E eu queria começar dizendo algo que está no meu livro Joy. A felicidade é ter tempo suficiente para fechar as contas com os vivos e ter pagado as contas com os mortos. E com isso nós damos início a mais um Papo com Elas. E sem mais demora, já vou estar chamando aqui a co-hoster, minha amiga Nilma. Eu sou Mônica Septímio, sou artista visual e escritora. Boa noite, Fabinho. Pastora Jacinta já está aqui também. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Mônica, mas você tá um arraso com essa jaqueta verde. Eu amei. Obrigada. Amei. Obrigada. Gosto de umas Pai cores Senhor, assim. pastora já tá aí. Paz do Senhor, minha querida. Hoje já é o número 12. Número 12. Gostei muito dessa frase que você falou, Mônica, realmente. A pastora vai falar um pouco mais, a pastora Jacinta, sobre essa questão das dívidas, né, com o passado, esses rancores e tudo. Uhum. E vou usar suas palavras sem mais delongas, vou me apresentar. Sou Nilma Costa, sou mãe, sou serva, sou filha, sou professora de língua portuguesa, revisora de textos, editora pela graça do Senhor. E estamos aqui hoje para bater aquele papo com uma convidada super especial, que daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor. Vale a pena ressaltar que cada um aqui tem a sua visão, a sua opinião acerca de cada tema. Nós não afirmamos estarmos certas, né? 100%. Isso é simplesmente um papo com elas. E o tema de hoje é o perdão e as suas consequências. E como as pessoas têm perecido por falta de perdão, né, Mônica? Esse tema estou muito animada, esse tema é muito importante. Hoje vai render. Hoje vai render. E para bater um papo sobre esse tema, a nossa convidada é Antônia Jacinta, nossa querida pastora Jacinta. Ela é assistente social, pastora itinerante, capelã, juíza de paz e mentora de família, especialmente de mulheres. E eu também quero anunciar que eu fui e sou uma mentoranda da pastora Jacinta, pela graça do Senhor. Rapaz! Paz, meninas! Ai, meninas! Que satisfação tê-la aqui, pastora. Deu certo, pastora. Graças a Deus, tá caindo uma chuva aqui tão forte. Aqui tá relampejando também. Estão me ouvindo direitinho? Então, Se aumentar o tom de voz, já é alto. Mas assim, a chuva tá bem forte, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Vou me apresentar, né? Nós já falamos um pouco sobre você aqui. E eu não sei se você ouviu. Você quer repetir, Nilma? Quero. Ok, a Nilma vai repetir a nossa mini biografia a seu respeito. Nilma, fica à vontade. Gente, tô assim nervosa, hein? Fica não. Pastora, você é ótima. Pastora, eu te anunciei, falei assim que hoje o papo é sobre perdão e suas consequências, com a Antônia Jacinta, nossa querida pastora Jacinta, assistente social, pastora itinerante, capelã, juíza de paz e mentora de famílias, especialmente de mulheres. E eu acrescentei que eu fui e sou uma mentoranda sua, graças a Deus. Essas meninas são lindas, né? Maravilhosas. Olha, eu não sei se só tudo isso não, mas assim, para honra e glória do Senhor, ele entrega aquilo que
que não tem nada a oferecer e transforma em pérola, né? Transforma em tesouros. E eu creio que nós somos tesouros escondidos, os quais Deus vai revelando aos poucos, né, meninas? Isso É tão mesmo. lindo isso, assim, é tão... É motivo de ter honras, né? De se sentir honrado. Estou me sentindo como uma toqueira que sentou ali no cavalo para andar na praça e dizer, esse é o homem que o rei deve honrar. Amém, amém. Essa é a mulher que deve honrar. Glória a Deus, mas que toda honra e toda glória seja para o Senhor, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha Pastora, e a gente vai começar, né, perguntando umas perguntas padrões, já que eu sou aqui do Brasil, de Brasília, né, e a Mônica é de Boston, Estados Unidos. A gente quer saber de onde do Brasil você é, né? E há quanto tempo você reside, né? Há quanto tempo você reside aí? Bom, eu moro em Brasília, eu sou do Ceará, né? Casada com maranhense, né? Ceará e maranhense. Eu vivo em Brasília já tem mais de 40 anos. Estou revelando minha idade, né? Bom, eu cheguei em Brasília, eu tinha 14 anos, era adolescente, né? Então, assim, já tem muito tempo. Sou mãe de uma moça chamada Rebeca, que tem um rapazinho já, sou avó. E o meu caçula, 10 anos depois, né? Tem 21 anos. Então, eu tenho uma filha de 31, outro de 21. Né? Estamos aí, criando e criando os outros também, né? Que aparecem. os filhos da fé, os filhos espirituais. Sou casada, né? E, graças a Deus. E Deus tem me ensinado a ensinar sobre relacionamento. Né? Pastora, tirou a curiosidade aqui, minha. O que chegou primeiro? Foi ser assistente social? Foi o pastorado? Foi a capelania? O que veio primeiro? O que veio primeiro foi a pastora. Nasceu muito cedo na minha vida, né? A minha filha tem 31 anos e assim, eu já gerei ela num vídeo já de pastora, né? Na verdade, eu não tinha sido consagrada, mas eu já abri igrejas, o pastorado onde eu estava. Eu realmente trabalhava no campo desde sempre. Era um chamado que ficou em evidência muito cedo. Ele logo nasceu, foi gerado, logo nasceu, né? Eu pude contemplar, presenciar e viver essa experiência de ganhar almas, né? Na verdade, o meu chamado é ganhadora de alma, né? Na verdade, eu evangelizo e eu percebo a grandeza, o favor de Deus, que quando eu lanço as palavras, eu percebo que não sou eu. O amor de Deus, ele flui de uma maneira tão natural que as pessoas se rendem. E eu vejo que não é meu, de jeito nenhum. Mas passa por mim pela misericórdia. E isso me faz muito bem ver uma alma se rendendo, chorando, se alegrando e nascendo de novo, né? É isso. E depois veio o sonho de ser assistente social, que eu ligo as duas profissões. E elas são tão parecidas para mim que às vezes eu não consigo nem fazer separação das duas. Porque as duas cuidam de pessoas, as duas se relacionam com pessoas, as duas ensinam pessoas, ajudam pessoas. Então, para mim, é tão parecido que eu não consigo separar. Sendo que um é natural, né? Tudo normal, e o outro é extra espiritual, né? Vamos dizer assim. Então, liga os dois pontos, céu e terra, e faz aquela combinação perfeita. Amém. Liga mesmo, viu? Essa mulher é uma pescadora, graças a Deus. Eu já participei de algumas experiências. Muito bom. Pastora, já entrando no tema, como você sabe, né? Mônica escreveu um livro muito rico, uma bênção, né? Chamado Joy. E em um dos capítulos tem uma analogia usando o mar como mundo, né? A vida seria um barco e as emoções a âncora do barco. O que você acha dessa analogia, pastora? O mundo é o mar,
Nós, o barco, e as nossas Repete, emoções, as repete de âncoras. novo para eu gerar aqui. Como é Você quer que eu que é? fale de novo? Por favor. Então, a analogia é o seguinte, que o mundo é o mar, Certo. nós, o barco, navegando nesse mar, Uhum. e as nossas emoções como se fossem âncoras, que às vezes nos prendem. Sim. O que você acha dessa analogia? Já puxando para o perdão. Ela não estava na Terra, não, estava no céu, quando ela criou essa interpretação, né? Porque é uma ligação perfeita do reino dos céus. Por quê? O mundo, a gente realmente se refere como o mar, né? A multidão, os povos, né? O barco como sendo pessoas realmente. E pessoas, né? E É isso. as âncoras são as emoções? São as emoções, isso. Pois é, porque a âncora a gente sabe que ela só serve para parar, para diminuir a velocidade, para estacionar, né? Ela não serve para levar, levar as velas para longe, né? Ela vai acabar atrapalhando ou parando, mas o parar nem sempre é ruim. Até mesmo para ancorar de repente, é para refletir, né? Para avaliar. Então, assim, eu acho que é válido essa condição de âncora, né? Que ela não vai só trazer prejuízo, mas vai trazer também reflexão, porque o homem sem refletir, sem parar, ele numa velocidade muito grande, ele não pensa direito, ele pode causar danos na sua jornada, né? Na sua navegação, vamos dizer assim. É o meu entendimento, né, com relação a isso. Isso. Porque hoje a gente vai trazer algumas coisas, falar sobre esse capítulo do livro, porque o capítulo 17 de Joy é um capítulo exclusivo assim para todos os tipos de para perdão de várias áreas da nossa vida, para algumas coisas que eu vivenciei e que eu achei assim comum, né, em relação a pessoas e coisas que a gente tem que deixar, né, Com como essa. certeza. Mas tem uma frase seguinte, tem no caso, uma sentença que diz o seguinte: a destruição depende da quantidade ou peso que é o tamanho da âncora. A destruição é causada por tamanho. Por exemplo, se a âncora estiver muito pesada e não for proporcional ao peso do barco, ele pode afundar com ela. Já pensei, por exemplo, se uma âncora grudar numa pedra, né? Então ela vai ficar mais pesada, porque a pedra está presa no mar. Então, aqui que diz: a destruição depende da quantidade ou do peso. Caramba, eu tô olhando para o cursor. A destruição depende da quantidade ou do peso e do tamanho da âncora que eu carrego. A destruição seria o perdão, no caso, né? Que eu acho que foi isso que aconteceu. O perdão depende do tamanho da âncora, né? Que pode me prender. E a outra, o que você acha disso? Dependendo do peso, dependendo do tamanho do peso, que o perdão tem que ser liberado, né? Equivalente à âncora. Seria algo para prejudicar? Seria algo para me afundar, eu sendo barco? Eu creio assim, é de cada um essa decisão, né? E a gente, quando a gente é nova criatura, a gente logo se resolve, se decide a eliminar, claro, o problema, a dificuldade, para que você não deixe essa âncora cada vez descer mais. Vai depender da gente, né? Das nossas ações, das nossas reações, das nossas decisões de acabar com a festa do inimigo, vamos dizer assim, dos sentimentos ruins, para que ele não enraize, para que ele não vá para a profundidade do oceano, né? Para que ele não desça demais, porque uma âncora, quando ela desce muito, ela tem dificuldade de subir, né? De ser puxada.
Então, tudo que desce, enraiza muito, né? Prende, pode prender em algas, pode prender em alguma coisa, e aí, em redes, e aí, quer dizer, vamos falar do pescador, né? Já a pessoa que está conduzindo essa âncora pode ter um sério problema, ela pode ficar ali parada e ter prejuízos. Então, assim, nós, usando a analogia da âncora, está nas nossas mãos. Eu até escrevi uma frasezinha que diz assim, quer ver? O céu e o inferno começam em você. Eu achei tão interessante, tão profundo, né? Quer dizer, o perdão, ele pode começar em nós. Nós ofendemos ou fomos ofendidos, mas nós temos o poder. Nós temos a autoridade de decidir. Não é uma obrigação, mas é uma decisão. É algo que cabe ao sábio. Quem é sábio trata de resolver, né? Então, penso eu dessa forma, que nós podemos resolver, pegar essa situação e não deixar essa âncora descer tanto nas profundidades, porque isso pode gerar consequências terríveis. E quem está na embarcação, vamos dizer assim, se nós estamos dirigindo esse barco, né, no leme do barco, tendo uma embarcação, nós vamos fazer muita gente perecer por não decidirmos puxar essa âncora logo com rapidez, vamos dizer assim, antes que ela se aprofunde, né? É isso mesmo. Pastora, e muito, muito interessante isso que você falou. Porque realmente é algo que vai só puxando a gente para baixo, puxando, pode até fazer afundar, né? Sim. E quando eu vejo assim, pastora, que a falta de perdão, você vai falar, né, melhor do que eu sobre isso, com certeza, mas a falta de perdão é um adoecimento da alma. Sim. Né? Sim. É uma coisa que vai te afundando, realmente, igual você falou, né? Então, quando eu tenho mágoa por outra pessoa, que isso, inclusive, é uma das afirmações de Joy, que a mágoa de outra pessoa, eu tenho a mágoa, né, de alguém. É como, quando eu tenho a mágoa de alguém, é como se eu estivesse carregando ela comigo. Sim. Então, é como se ela se tornasse minha âncora, essa mágoa, né? Eu tô carregando a pessoa, eu tô carregando aqueles traumas, eu tô carregando aquelas dores. Então, tudo isso me prende cada vez mais no fundo e a própria pessoa, né? E te impede de conhecer novas experiências, te impede de ir para o futuro, você fica do presente para o passado. Eu até digo que você fica no passado, nem passa para o presente. Você fica vivendo no passado, aquele passado te matando, te destruindo e te deixando uma pessoa amargurada, né? E assim, muitas pessoas sentem dificuldade de perdoar, realmente, né? E quando a gente perdoa, o perdão é libertador. Nós sabemos disso. Né? Então, quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, ela fica criando muitas raízes, né? Ela fica criando raízes absurdas. E aí uma raiz traz outras. Então, gera raiz para todo lado. Raiz de amargura, né? Da ira, sabe? De destruição mesmo. E quando ela está amargurada, ela fica ressentida, a pessoa, e ela começa a tratar mal os outros, começa a passar o veneno para outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Então, ela se torna uma pessoa ruim para ela mesma, ela fica insuportável para ela mesma. A falta de Nossa, perdão muito interessante isso. terrível. É verdade. Então, pastora, pelo que você falou aí, olha só o tanto de coisa que a falta de perdão Gera, né? que a falta de perdão causa. Você falou aí amargura, ressentimento, envenenamento de outras pessoas, né? Porque você vai começar, você vai envenenando outras pessoas, né? Vai transmitir, né? Vai transmitir. Tem até um versículo aqui que eu coloquei como base, né? Que diz assim, que a falta de perdão gera muitas raízes. Eu coloquei algumas só um pouquinho, porque tem muito mais. Amargura, ira, inveja, ódio e outras. Aí eu coloquei aqui uma referência de Paulo. Quando Paulo, em 2 Coríntios, ele diz assim, 12, 20, ele fala assim, temo que haja entre vocês brigas, inveja, manifestação de ira, divisões, calúnia, intrigas, arrogância e desordens. Isso ele estava falando da
sobre a igreja de Corinto, né? Que ele tinha um temor porque ele sabia que isso estava acontecendo lá. Então, essa é uma citação dele, né? Então, assim, você imagina só que é exatamente o conflito de entendimento, de falta de entendimento, que gera mil coisas. A questão da ofensa, que vamos dizer assim, do perdão, foi uma ofensa que você recebeu, né? Então, é um espírito imundo que ofende alguém, e aí o ofensor não quer se render, porque aí ele começa a se sentir também prejudicado. O ofendido também não quer receber, não quer também conversa. Então, fica aquela coisa crescendo e o inimigo criando outras vertentes, né? Outras raízes, outras âncoras, para poder puxar para o fundo, para tirar as pessoas da condição de perdão. E aí vai só matando aos poucos. E a pessoa... Pastora, você disse... Desculpa. Pastora, você estava falando, né, que falou anteriormente que perdão é uma decisão, né? E é uma decisão. Então, para a gente tomar essa decisão de perdoar, você acha que é alguma coisa assim automático ou é um processo? Ou depende? É um processo, ao meu ver. Por quê? Primeiro você pensa que quer perdoar ou não quer perdoar. Então você vai avaliando, você vai amadurecendo. O que o Senhor recomenda? Ele não obriga ninguém a perdoar, nem pedir perdão. Mas ele fala, se você tem que dar uma oferta, você está preso. Você não precisa ir não, porque eu não vou receber. Se você precisa orar como servo de Deus, está preso porque você não pode seguir com a sua oração, porque eu não vou responder. Então, assim, a gente tem... O perdão dele também, né? Que ele disse perdoar e você para ser perdoado. Né? Isso. Então, nós estamos condicionados, ou perdoa ou morre. Nós não temos opção. Nós, como conhecedor da verdade, novas criaturas, melhor fazer é obedecer, correr logo e fazer o que tem que fazer. Não assim, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou boazinha e perdoo. É claro que existe uma triagem, existe um trabalhar do Espírito Santo, existe um querer, existe eu decido e depois eu vou sendo trabalhada. Não é assim, vou perdoar hoje. Não, tá tudo certo. Não, eu vou analisando. Eu começo dizendo que não perdoo, que feriu, que doeu, porque quando a dor está funcionando, está em alta, você não tem condição de avaliar, porque quando você está com dor, você não pensa. Por isso que quando a falta de perdão vem todas essas raízes maléficas para destruir, porque o inimigo se aproveita da fraqueza, que a falta de perdão é uma fraqueza muito grande que o ser humano tem. Mas se a gente for olhar para a cruz, né? Quem primeiro perdoou? Jesus. Ele perdoou os que estavam ali crucificando. Ele pediu que o Pai perdoasse, então ele intercedeu. Então ele disse que o primeiro perdão veio de Jesus. Então ele falou, o perdão liberta. Ele disse, Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34, Jesus já deu logo a sua fala, né? Ele falou, olha, eu sei que vocês estão me machucando, me matando, me destruindo, mas eu preciso passar por isso. Mas não estou gostando, não, mas eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar vocês, é em vão a minha morte na cruz. Então, é em vão Jesus ter nos resgatado do mundo, porque ele morreu para nos resgatar. Foi o perdão também que veio, foi o primeiro perdão. Então, ele nos deu exemplo demais. O exemplo de Jesus é maravilhoso, é incrível, é chocante para nós olharmos assim. É impactante. Ele nos perdoou primeiro, nos amou primeiro. Ele não está cobrando nada de nós que ele não tenha feito. Né? Então, ele deu tudo que eu poderia dar hoje. Olha lá, hein? Eu não dou nenhum terço, nem dou nada porque ele me deu. Ele me resgatou, me pegou toda suja, toda bagunçada, sabe? Toda imoral, toda ofensiva, ofendida, só o bagaço da laranja mesmo. E eu não posso me dar o luxo de não perdoar meu irmão, porque ele também é filho de Deus. Então, a gente precisa ter a consciência de que se eu recebi, de graça recebi, de graça eu tenho que dar. Se pode demorar mais tempo, quanto mais tempo demorar, aí é problema meu. Ou problema seu, problema de quem está segurando o perdão. Mas eu aconselho quem tiver no seu... Está segurando alguém, solta. É libertação
libertador. Você vai conseguir dar sua oferta, seu dízimo. Vai conseguir falar com Deus. Vai conseguir pedir a Deus para te ajudar. Vai conseguir ter harmonia com o Espírito Santo, né? Vai conseguir orar e ser atendido. Vai conseguir até curas, porque quantas pessoas só são curadas mediante a liberação de um perdão, né? Então, o perdoar cura, liberta. A pastora Ângela colocou isso aqui. Falta de perdão causa câncer. É, causa mesmo. É um dos fatores mais certeiro. Eu tenho experiência na minha família. Minha mãe era rancorosa. Quando não conhecia a palavra, ela morreu de câncer. Mas ela morreu salva. Ela alcançou o perdão. E foi através através da mamãe ter aceitado Jesus como Salvador que eu vim para Jesus. Foi através desse câncer que Jesus me trouxe. Olha só, uma enfermidade dessa, o Senhor me trouxe. Por que que eu... não é que eu tenho facilidade, porque eu também tenho que perdoar e passo por muitas perrengues. Todos nós temos dificuldades em muitas coisas. Mas eu aprendi, uma das coisas mais fabulosas para mim é perdoar. Por quê? Porque eu vi Deus fazer na vida da minha mãe. Ele curou a alma da minha mãe. Minha mãe era doente de alma. Minha mãe tinha tanto rancor, tanto sofrimento, que quando eu vi aquilo, eu entrei na vibe de arrancar as âncoras tudinho do oceano, de trazer para a superfície. Então, eu comecei a fazer um trabalho de perdão. Esse é um testemunho. Em 91, eu comecei um trabalho de perdão e eu nem conhecia direito. Eu aceitei Jesus em casa, mas o Espírito Santo, ele, por necessidade de fazer na vida da minha família, ele me trouxe com ele tirou as âncoras tudinho e soprou os ventos nas velas para que eu navegasse nos profundos das águas do oceano, para que eu mergulhasse profundo sem precisar nem passar pelo raso, pela necessidade que o povo tinha de receber o perdão. Então ele fez isso, né? Então hoje eu vejo o quanto foi benéfico. Aí você diz, como assim? Foi benéfico. Deus feriu minha mãe, mas ele também salvou ela. E através da ferida, ele curou, mas levou, mas curou a alma, curou ela. E através da cura dela, outros foram recebendo cura. E até hoje essa cura se espalha, né? Como uma vida com propósito. A vida dela foi até ali, mas tinha um propósito. E mesmo no leito, o propósito foi concluído. E eu estou aqui fazendo o que Deus mandou fazer, com todas as minhas falhas, né? Eu poderia estar melhor, claro. Fazer melhor. Amém. Olha o que a pastora Ângela falou. Eu pari um perdão. Ou seja, se ela pariu um perdão, teve as dores do parto, hein, pastora Ângela? Verdade. Conta aí pra gente. Porque na hora de parir é um negócio que... Uma amiga fiel. É que nem Josué e Caleb. É mesmo, verdade. Glória a Deus. Nós estávamos ali na guerra e um segurando a mão de Moisés de um lado e Arão do outro, e quando baixava as mãos, a gente perdia, levantava a mão, né? Ganhava. Vamos dizer que a Ângela estava ali com Moisés e eu e a Sandra dos dois lados segurando as mãos, né? Na luta dela. Então, assim, quando a gente parava, baixava um pouco, mas depois erguia e subia. É tremendo isso. É glorioso. Tremendo. Verdade. Pastora, e como a Mônica falou, né, tem um capítulo que ela escreveu, que é o 17, que fala exatamente sobre perdão. Olha, essas suas palavras aí foram cirúrgicas, pastora, porque realmente perdoar não é fácil, não é fácil. E assim, o que eu acho incrível é que o outro te feriu, alguém vem e te fere, você está ferido, e aí você se agarra àquela ferida como se isso fosse uma forma de vingança para o outro, né? Igual você falou, a pessoa fica rancorosa, a pessoa fica amargurada. É como se ali ela tivesse, mas ele fez isso, mas eu não perdoo, como se isso fosse atingir o outro. E na verdade está matando a própria pessoa, né? O veneno aos poucos. Você deseja dar veneno pro outro, mas quem morre é você. É impressionante isso. Impressionante. É a bula inversa, né? Você vai ali resistindo perdoar e sua âncora só te afundando. Só te afundando.
né? Só te afundando. Incrível isso. E assim, depois que a pessoa experimenta da libertação que o perdão traz, eu acho que, por experiência própria, eu digo que eu não tenho mais a pretensão de segurar ninguém, de fazer de ninguém a minha âncora. Sabe, a pessoa vai me ofender, isso tem a ver isso tem a ver só com ela. Se ela, né, ela perdeu o tempo dela ali, ofendendo, fazendo mal para outra pessoa, isso fala sobre ela, fala muito mais sobre ela do que eu, né? E voltando aqui ao capítulo 17 de Joy, eu já dei esse testemunho aqui, vou falar novamente. O Senhor me deu a honra, né, de revisar a Joy, e foi muito pesado para mim, por quê? Porque eu me identifiquei demais. Quantos... Ai, que linda! Essa pintura foi a Mônica quem fez. Como ela tá linda aí, olha. Lá atrás, tá vendo? Tô vendo. O campo de trigo. A lâmpada tá na frente da mulher. Não, mas eu tô vendo o trigo. Olha aí como tá livre. Já tá livre aí, já perdoou. E aí, quantos capítulos eu revisei e a lágrima caindo. Fui extremamente confrontada, né? E, inclusive, essa ligação aqui, essa live hoje aqui tá bombástica. Isso aqui tá bombástico. Por quê? Pastora Ângela tá na live, aqui comentando. Pastora Jacinta está aqui ao vivo, né, também, falando, né? E Mônica, eu conheci Mônica através da pastora Ângela, e Mônica já conhecia muito antes de mim a pastora Jacinta e a pastora Ângela. Olha, gente, que a pastora Jacinta através da pastora Ângela e a Sônia. Nós não conhecemos pessoalmente, mas... Cuidado. Tira... Nós encontramos, né? E ela, sei lá, era tão interessante, tão doído, quando as lágrimas dela rolava lá, rolava cá, né? Quando ela chorava lá, a gente chorava cá. E ela disse, eu faço o quê? Eu falei, pinta, mulher, pinta, vai pintar. Pega, né? Pega um livro tal, né? Eu dava algumas dicas para ela. Vai pintar, e ela vem, ela pintar. Ela, mas vou por onde? Mesmo vai botando dentro do museu aí, dentro do quarto, depois vai expor. Deus vai te dar, e eu quero ver Deus expandir, tá? Alargar as tuas fronteiras, mulher. Amém. Estão ainda esperando, mas quando vier, vai ser como as torrentes de Negev. Vai ser glória a Deus. Vai ser para todos olharem e dizer, só o Senhor faz. Você vai ficar como quem sonha. Porque essa é a... Amém, recebo. Amém. Amém. E aí... Pastora, eu só concordo. Eu só concordo que você é uma bênção. É mesmo. E aí, pastora, voltando aqui para a pergunta, né? Que foi uma parte que eu realmente parei nesse capítulo aqui e eu demorei a revisar, porque Ângela afirma que às vezes é mais difícil perdoar a si do que perdoar ao outro. Sim. E eu tive uma experiência muito poderosa. E eu tive uma experiência muito poderosa, porque tinha uma pessoa que eu realmente estava muito magoada com ela e tudo, né? Fui fazer uma lista, né? Em forma de oração. Fui fazer uma lista sobre... Eu vou te chamar aqui, pastora. Tá. Fui fazer uma lista sobre as coisas que eu deveria... Que a pessoa, né, me magoou. Aí fiz a lista. Acho que deu 5 ou 7 páginas. Aí eu fui fazer uma lista do que eu tinha contra mim mesma. E aí das coisas que eu me arrependia e tudo, né, que eu deveria ter feito diferente, deu 10 páginas. Ou seja, eu tinha mais coisas contra mim do que contra o outro. Exato. Então, pastor, o que você tem a dizer sobre isso? O que você acha disso? Por que é tão difícil a gente se perdoar? Por que a gente se cobra tanto?
Eu até escrevi aqui assim, não. Muitas pessoas sentem dificuldades de perdoar, pois porque veem o perdão como uma obrigação, né? Elas perdoam apenas racionalmente, reprimem suas insatisfações e continuam ressentidas. Dessa forma, chegam a pensar que são incapazes de perdoar e acabam julgando-se indignas de receber o perdão de Deus. Ou seja, você pega o perdão e fala assim, bom, tem pessoas que dizem assim, só Deus pode perdoar, porque você tem esse entendimento quando você não tem a intimidade com o Espírito Santo, você acha que é impossível. Aí quando você botou na balança que o seu peso é maior do que o do outro, você fala, e agora? Né? Mas aí vem o Pai Nosso, vem o Mateus 6, onde diz, perdoa o teu irmão, como é que tu não quer perdoar o teu irmão que tu tá vendo? E quer o meu perdão que tu não vê? É mais difícil. Então, o nosso perdão, vindo de Deus, é mais difícil que perdoar o irmão, que a gente está vendo, que a gente está convivendo, que a gente pode mandar uma mensagem. E para Deus você fica na dúvida. Se você não for muito servo, você vai ficar em dúvida se você alcançou o perdão, porque você chega a duvidar que Deus não te perdoou. Porque você quer ver evidências, e o Senhor disse que não dá sinais quando você quer sinais para provar que Ele é Deus e que Ele fez. A gente tem que confiar e acreditar que Ele nos perdoou. Porque a Bíblia diz que Ele nos perdoou primeiro. Ele nos perdoou primeiro. Né? Lucas 23, 34 diz, o perdão liberta. Disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que faz. Quando Jesus perdoou aqueles homens que ele nunca tinha convivido, e que um não quis o perdão dele, mas o outro pediu, por favor, me perdoa, né? Jesus disse, hoje mesmo está falar isso comigo. Mas aí ele estendeu o perdão para os que estavam matando ele. Aí você fala, mas meu Deus, não, mas ele nos deu o espírito dele para a gente decidir perdoar. Nós temos a condição, porque o Senhor disse que nós temos que imitá-lo, que nós temos que ser parecidos com ele. Se nós somos parecidos com ele, nós temos a capacidade que ele teve de perdoar. Né? Então, eu entendo assim, que é difícil porque nós colocamos dificuldade. Porque nós enxergamos com os olhos nublados, nós não, com venda nos olhos, a gente não limpa a nossa visão, nem a nossa audição, né, para entender que o perdão já é existencial, ele já está condicionado a acontecer. O Senhor me perdoa quando eu o conheci. Então, eu tenho errado, tenho, mas eu já sei o caminho, eu já sei como ir até ele, eu já sei dizer, me perdoe, Senhor. É confessar. O Senhor disse que o inferno, quer dizer, não foi nem Deus, foi uma palavra que eu vi, né? Que o inferno não foi feito para pecador, não. Foi feito para quem não se arrepende. Então, está dentro. Eu quero dizer, o perdão ele é tão incrível, é tão libertador, que quando você pede perdão, você alcança misericórdia. Quando você a perdoa, você alcança misericórdia. E Jesus ele foi muito incisivo nessas questões. Quando ele colocou aquela história, né? Ele parafraseou, né? Aqueles dois servos, um servo do rei e o conservo, né? Que é aquele que devia 100, né? 100 moedas, 100 denários, sei lá como é que ele chama, não me lembro agora, 100 talentos. O rei ia vender os filhos, a mulher e ele para pagar a dívida. E ele se ajoelhou e disse, me perdoe. E o rei falou, ficou com pena e disse, está perdoado, sai daqui, vai embora, está perdoado. Quando ele encontrou o servo dele, o que foi perdoado, o outro só devia para uma mixaria. Ele pegou e mandou prender o homem, porque o homem não quis perdoar. E chegou até o rei, o que ele fez? Então, ele recebeu o perdão, mas ele não deu o perdão. O rei disse, pois agora você vai ficar na prisão até você me pagar e vai ser perturbado pelos verdugos, que são os demônios mais terríveis da tentação. Então, ele recebeu uma sentença imensa. Por quê? Porque ele já tinha sido perdoado. Mas não perdoou, Jesus disse, pois agora você vai ficar com a sentença maior que isso já tinha. Então, é muito sério. Quem nega o perdão tem problemas sérios com o céu. Porque Deus não vai responder a oração. A gente vai ficar perturbado. As pessoas não vão nos entender. Vira uma situação terrível. Verdade. Pastora, como vocês estão vendo, eu e a Nilma, nós somos discípulos de mulheres de colunas, né, poderosas, de todos os dias, né?
Eu tenho a pastora Jacinta, eu tenho a pastora Ângela, eu tenho aqui a missionária Flávia, que ela já veio aqui, tenho a pastora Iracema, que já veio aqui também. São mulheres, assim, fortíssimas, são mulheres, assim, são torres de vigia mesmo, sabe? E eu, assim, admiro demais, né? Sempre estou olhando para isso. Então, eu aprendi, eu falava, assim, teve uma época da minha vida que eu falava muito, assim, eu não conseguia me ouvir, eu falava tanto que eu não conseguia me ouvir. E eu aprendi com essas mulheres, com essas torres de vigia, a ouvir mais. Estou aprendendo, né? Porque tem horas que a gente fala, mas estou aprendendo a ouvir mais. E por causa de ouvir mais, sempre vem pessoas a me falar, porque muitas pessoas conversam, às vezes elas falam, uma até está comentando alguma coisa assim da outra. Aí eu chego, olha, não é bem assim, olha, você já orou por ela? Né? Mas assim, chega muito problema, sabe, para mim. E chegou uma situação bem triste. Essa pessoa, uma pessoa que eu amo muito, e ela teve algo assim, a irmã dela teve um desentendimento com a família, uma pessoa chegou a bater, humilhou muito a irmã dela. E logo que aconteceu isso, ela tirou a irmã dela da onde a irmã dela estava, ficou morando com ela, e passou um tempo e a irmã dela morreu. Então, tipo assim, ela perdeu a irmã e aí ela ficou muito doída, porque assim, nos últimos anos de vida da irmã dela, ela foi muito humilhada por pessoas que são pessoas da família dela, entendeu? Pessoas que ela amava, humilhou, até chegou a bater, insultar a irmã dela. Por coisa assim, e a irmã dela era uma pessoa assim que ela não abria a boca para ela. Sabe aquela pessoa que não se defende? Sabe? Que fica, ok, deixa para lá, entendeu? Então, assim, ficou todo mundo que sabia da situação ficou assim, horrorizado. E a irmã dela morreu. E já tem anos que a irmã dela morreu. E ela com muito rancor, com muita. Né? Por quê, né? Tipo assim, poxa, nos últimos anos a minha irmã, a pessoa fez isso, é uma pessoa tão boa. E, tipo assim, ela não sabe o que fazer. Aí, essa semana, ela me ligou e falou assim que tem um tempo que ela já está pensando, né? Como nós falamos, a pastora falou aí, e nós, né, fizemos a pergunta, decisão é um processo, né? Então, tem um tempo que ela já está processando a se livrar daquelas pessoas como algoz, como uma âncora na vida dela. E aí, ela veio falando nisso e ela falou assim, eu estou pensando, né, em livrar. Eu falei assim, olha, você já perdoou outras pessoas que eu sei que ela perdoou pessoas que magoaram e roubaram e fizeram, né, isso com ela. Eu falei, você já perdoou. Então, isso aí significa o seguinte, o perdão, algo que nos fez igual, acho, com uma pessoa que ela amou e que não está mais aqui, né? E aí, o que acontece? O perdão é como se você pega aquela âncora e põe na pés da cruz. Você fala, Senhor, essa questão agora é tua. Eu não quero mais saber. A minha vingança pertence a ti. Eu sou filho, essa pessoa é seu filho também. Então, é como se fosse a mãe que os dois filhos estão brigando e você vai ver o que está acontecendo e você vai julgar a situação, né? Dos dois filhos. E assim eu creio Deus. Então, a partir do momento que a gente perdoa, foi o que eu disse para ela, você está colocando na cruz o Senhor ser a sua justiça. E você não quer saber mais daquilo. Pela uma questão de saúde, né? Tanto mental como física, que foi que a pastora Ângela falou que, né, a falta de perdão causa câncer. Então, às vezes, a gente quer um tipo de justiça por aquele dano que nos causou, mas o Senhor fala que a justiça, a vingança, nossa, pertence a Ele, né? Exatamente. E com isso, a gente tem que soltar, é que nem entregar para o advogado a causa. Mas, assim, tem muitas pessoas que elas se escondem atrás de situações, tipo assim, elas entregam para Deus, mas elas não fazem a entrega certa. Por quê? Mesmo sendo um caso de morte, ela pode fazer a confissão para Deus, entendeu? Porque o Senhor ouve. Agora não é assim, Senhor, perdoa sim. Não pode entrar a condição, o tipo de condição. Se nós pecamos, nós erramos. Não existe duas pessoas brigando que as duas não têm a culpa.
Pode ter uma a mais ou a menos, pode um bater e o outro apanhar, mas tem culpa? Então o Senhor disse que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Quer dizer o quê? Confessar, perdoar é confessar. Eu não adianta dizer assim, Nilma, me perdoa. Me perdoa se eu te ferir. Gente, se eu já estou dizendo isso, eu sei que feri. Mesmo sendo involuntário, não importa. Fala, vamos resolver, minha irmã. Vamos sentar aqui. Eu tenho notado que você está distante, está agressiva comigo. Não é verdade, tá? Está me tratando mal. Essas coisas que a pessoa reage. São as reações naturais, quando a pessoa está chateada com a outra e não quer ir além, mas ela começa a reagir assim, construir muros. Então, os muros têm que ser derribados. A ponte tem que ser construída. Não tem como. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que tem dificuldade, principalmente quando a pessoa morre, nossa, fica ali um acusador ferrenho. Então, para essa pessoa se libertar de verdade, ela vai ter que ir no pé da cruz mesmo, ela vai ter que falar com Jesus, ela vai ter que confessar, ela vai dizer como Neemias fez. Ela vai dizer, Senhor, perdoa, me perdoa, eu feri minha irmã. Ainda que ela se sinta ferida, porque as pessoas se vitimizam muito. Às vezes é o culpado, mas ela bota a culpa no outro. Então ela diga, como Davi disse, pequei contra ti, pequei, né? Eu pequei. Eu pequei contra ti, pequei contra meu irmão, porque eu toquei meu irmão. Ela não está mais aqui, tem que fazer uma oração de confissão mesmo, arrancando as raízes. Porque raiz, se você arrancar as folhas da árvore, cortar no tronco, a raiz nasce de novo. Entendeu? Então ela se espalha de novo. Mesmo que a pessoa não esteja mais aqui. Mas os gatilhos se acendem, eles se ligam. Tipo assim, ela vai passar por uma situação, aí aquele gatilho se acende, ela se lembra, ainda que ela não tenha a mesma dimensão, a profundidade, o poderio daquilo, mas vai arder nela. A ferida não está 100% curada. Então, ela precisa tirar todo o excesso, a sujeira, para poder ela dizer, estou realmente livre. E lamentar para Deus, não é para ela, ai meu Deus, e agora? Não, lamentar para Deus, Senhor, eu lamento muito ter sido cruel, ter sido insensata, ter sido dura, má, eu deixei de perdoá-la ou de pedir perdão, eu evitei um encontro que poderia ter sido bom, sabe? Aquele diálogo que a pessoa precisa ter. É confissão de pecado. Confissão de pecado dói. Pode até ter muitos anos, mas dói. Toda vez que você arrancar uma raiz, dói. Isso aí para a pessoa que ela tem que perdoar alguém que morreu, no caso, né? Sim, tá. sim. Porque o caso, o caso que eu trouxe foi uma irmã que perdeu a irmã, só que ela tem que perdoar alguns familiares que fez muito mal à irmã dela que morreu, entendeu? Mas ela está como juiz, ela está julgando, que ainda é pior, né? Mas aí ela ficou doída, né? Porque fez muito. É igual você, uma pessoa que matou alguém, né? Sim. Não chegou a isso, mas maltratou muito a irmã dela. Mas ela está decidida, ela conversou comigo e ela está decidida a perdoar. Nós conversamos sobre isso. E ela decidiu perdoar, e foi o que eu disse para ela. Eu falei, quando você perdoar, você está colocando os pés da cruz, está falando, Senhor, a decisão de julgar, de castigar, de punir, é contigo. Eu não quero saber de nada, eu não desejo mais nada. Eu quero só me livrar disso aí. Mas a família sabe que ela subjugou, que ela se chateou, entendeu? Então ela tem que ir até a família. É complicado, mas ela tem que ir até a família, porque ela não pode se isentar, porque ela já entrou na sala do julgamento, ela já foi até como é que a gente chama quando vai para julgar alguém? O réu. O tribunal. Ela já foi, ela já colocou a família como réu, e ela já subjugou, entendeu? Com palavras, com pensamento. E pecado não é só palavra, é pensamento. Quando eu imagino que alguém está sendo mal comigo, está fazendo mal comigo, eu já estou julgando, eu já sou juiz. Então, ela vai precisar de ir até a família pedir perdão, porque ela julgou. Ela, mesmo achando que estava certa, mesmo achando que eles fizeram mal, não importa, nós não somos juiz mesmo. Então, tem que falar com a família. Falar, olha, eu julguei vocês, me perdoe. Coisa assim, sabe?
me perdoe. E aí é o direito dela de se afastar dessas pessoas que são tóxicas, que não fazem, que não tem acréscimo para ela, mas ela precisa fazer o ato. Segunda palavra. Interessante que às vezes a pessoa vai fazer esse tipo de perdão, vai dar esse tipo de perdão, liberar isso, né? E as pessoas que fizeram, às vezes eles nem acham que fez mal, né? E aí é onde entra, como é que eu posso usar a palavra? Nada com você. Mas aí a pessoa vai pensar, nossa, eu feri você desse tanto. Um dia, aqui as meninas conhecem a Fatinha, irmã da pastora Solange. A Fatinha odiava a Adelane, a pastora Adelane. Ela tinha ódio de morte da Adelane. Perdão a atitude. Então, ela me contou a história. E eu conhecendo a Adelane, conheci ela, né, em tempos diferentes. E aí eu fiquei horrorizada com o pensamento dela. Ela ouviu uma conversa. A Adelane nunca sonhou que tinha deixado a mulher daquele jeito, que tremia de ódio. Sim, a Adelane não sabia nem que tinha feito alguma coisa. Foi surpresa. Entendeu? Mas essa mulher conta, a Fatinha conta, ela disse assim, eu amo você, pastor Jacinto, porque você me tirou do lamaçal do pecado, você me tirou de um lugar aonde eu não sabia sair. Você me orientou e me fez ir, foi comigo. Ela foi lá e disse, olha, eu quero lhe pedir perdão, você me feriu, você me caluniou, você isso, você aquilo. A Adelane, oi, eu? Ela disse, me falaram, mas eu acredito que era mentira. Mas eu guardei esse sentimento. Você me perdoa, Adelane? Claro, minha irmã, eu te perdoo. Essa mulher mudou da água para o vinho. Então, o perdão tem que ser confessado. Tem que ser confessado. São sentimentos, pecados de sentimento tem o mesmo peso de pecado de palavra. O mesmo. É complicado, viu? Lidar com emoções, né? É complicado. São emoções. Porque, igual nós falamos aqui, às vezes a pessoa te feriu, né? Te machucou, e você está com raiva, e você chega lá e vai falar assim, né? Olha, ou você vai chegar na pessoa e falar assim, eu libero perdão por você, por algo que não é igual que você fez. Mas às vezes a pessoa fez mesmo. E você chega lá e a cara de tem gente pau que é vai mal, falar assim, tem gente que é vai falar ruim. assim, mas eu não E fiz faz nada disso com você. já virou vício, entendeu? Já virou vício. E às vezes acontece como isso aí, né? Esse exemplo que a senhora deu, que a pessoa não foi mal interpretado, foi alguém que falou alguma coisa, mas acontece também que a pessoa fez, que foi o caso dessa moça que eu disse, e aí fica tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E aí você vai chegar, tipo, eu te perdoo, né? Porque você me feriu isso e isso. Ela falou, não, mas eu não te feri, eu não fiz nada. Diz mais sobre a pessoa, né? Do que sobre. Diz muito sobre a pessoa, né? E isso é demais, ainda mais agora que o mundo já é maligno. Está muito complicado. Uma facilidade, assim, tem pessoas que têm necessidade de ferir. Ela tem, parece que ela se alimenta. E é crente, gente. Por incrível que pareça. Crente. Tem até nome tem até cargo, mas está ali no lamaçal e jurando de pé junto que é santo, que não está ferindo, que não precisa, porque é autoridade, está acima do sabe? Olha. Tem isso também, né? A pessoa acha que você tem autoridade. Está acima do bem e do mal. É uma lei. Diante de Deus, nós somos tudo igual. Não tem pastor, não tem nada diferente. Por isso, o senhor diz... A Sônia colocou... Pode falar, pastora. Pode falar. Preserva a comunhão. Seguir a paz com todos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, é seguir a paz mesmo. Agora, se eu não consigo me relacionar com você, eu posso ter o direito de me afastar sem te ferir ou me ferir. É um direito meu de não conviver.
Mas perdoar, limpar as arestas, é deixar você livre para voar como borboleta, e eu também voar, é a melhor coisa que tem. Agora, eu não sou obrigada a conviver, mas liberar o perdão, ainda que você não me peça. Que a dificuldade maior é as pessoas se vitimizar e dizer, não, foi ela que errou. Eu não errei, não. Eu respondi porque ela me feriu primeiro. Eu bati nela porque ela me bateu. Então é mais ou menos assim. E Deus, o Senhor é muito sábio. Quando ele criou essa história de perdão, ele já sabia. Calacrou nós tudinho, botou tudo no saco e sacudiu. Falou, ô espião! Olha só, Vou sair da Desse jeito. fofoca. antes da gente ir pro bate-bola, eu vou dar um testemunho aqui, rapidinho, que já está chegando, né, o Jandeira Pastora Iracema, mas a respeito disso aqui eu lembrei, né? Não sei se eu deveria falar isso aqui, não, mas, enfim. Vale. Quando a minha mãe faleceu, né, nós tivemos as minhas irmãs, tipo assim, com divisão de uma casa que minha mãe tinha e tal. Então, elas fizeram um combinado comigo, né, porque falaram, ok, nós vamos te dar isso aí. Aí eu falei, ué, mas essa casa, um tio meu falou, não, essa casa não vale só isso, né, e tem isso, e tem aquilo. Então, oferece para elas o que elas estão te dando, para ver se elas vão aceitar. O irmão da minha mãe falou assim, um dos irmãos da minha mãe falou assim, aí eu falei, não, então eu te dou esse dinheiro, então eu providencio esse dinheiro e te dou e fico, dou para você, para minha irmã, esse mesmo valor e fico. Aí elas falaram um monte de coisa, inclusive que umas coisas bem chatas, sabe? Que a minha mãe, como ela não me criou, ela não queria que eu fizesse, ela não queria deixar nada para mim e tal. É questão longa. Se quiser saber mais, lê o livro, tá? No livro É o tem. que dá ofensa mesmo, é para ferir, é para causar mesmo. Aí o que acontece? Né, e meu filho é até advogado, meu filho falou, mãe, você quer que eu me meta? Eu falei, Michael, eu quero viver em paz, entendeu? O que eu tenho, o que vai chegar para mim é o meu Deus que vai me dar. Até hoje foi tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, ou muito que eu tenho, foi o meu Deus que me deu. Então, o que acontece? Vamos deixar isso para lá. Aí ela me fez falou, não, eu vou te dar tanto, né? Fez uma proposta. Eu falei, ok. Meu filho falou, mãe, não vale isso. Meu tio também falou, Mônica, não vale isso. Eu falei, tá bom, deixa assim mesmo. Mas aí me deram com prazo, entendeu? Me deram com prazo. Eu vou te dar assim que acontecer, que eu chegar a receber o papel, tanto eu vou te dar nesse tempo. Isso passou 2 anos. Deram quando quiser, entendeu? E eu também não fiz nada. Só que aí, antes delas me darem, eu peguei e falei com a mais velha entre elas, né? Eu falei, olha, você falou isso, eu queria fazer tal coisa com esse dinheiro, eu queria comprar uma casa para saber que aquilo ali, né, foi a minha mãe que me deu. E eu, tipo assim, o valor da casa aumentou e tal, e o valor foi combinado isso. Aí, nossa, os cachorros em cima de mim, falou um monte de coisa. Eu falei, tá bom. Falei assim, então me perdoa, faz como você achar melhor. Me desculpa, me perdoa por ter falado isso, porque eu não queria confusão, sabe? E falaram um monte de coisa, acharam que eu estava... Não sei, mas enfim, eu pedi perdão. Eu pedi perdão, falei, me desculpa, não foi isso, faz o que você... Não, esquece tudo que eu falei, me perdoa, você faz, entendeu? Zerou, né? Zerou. Eu pedi perdão, fui bloqueada de tudo. Pois é, mas aí, ó, você está isento. Me apagaram, entendeu? Não pagaram? Me apagaram. Me apagaram, me bloquearam de tudo. Me apagaram da vida delas. Entendeu? Mas com certeza Deus vai tratar, independente de você querer ou não. Mas eu oro. A minha tia fala assim, Mônica, quando Isaú foi, Israel, né? Quando Jacó foi ver Esaú, ele levou presentes, né? Com medo da atitude. Então, como você não vê, manda presentes espirituais. Começa a orar pela vida e salvação e tudo delas. Começa a mandar presentes espirituais. Já que você pediu perdão, eu pedi perdão, elas me bloquearam. Tipo assim, catar coquinho em você com seu perdão. Mas é isso. Pois é. Mas Deus é Deus, né? E ele nos surpreende demais. Vamos pro nosso bate-bola?
Bora. Nilma, você quer explicar para a pastora como é que funciona aqui? Sim, tava. Pastora, o bate-bola é muito bom. É uma das minhas partes preferidas da live. Que é assim, a gente fala uma palavra para você, e aí você fala, né? Você devolve pra gente com uma palavra, ou rapidamente você explica, né? Com o que você acha. Então, assim, eu vou te falar uma palavra e você devolve com o que você acha. Entendeu? Usando uma ou duas palavras aí. Pouquinhas palavras. Vamos? Preparada? Tá pronta? Preparada, não sei. Vamos lá. Vocês vão me entender, porque eu não sei. Então, vamos lá. Mágoa. Mágoa é algo que eu não quero deixar dentro de mim. Boto logo para fora. Isso mesmo. Lamentação. É outra coisa que vai me trazer prejuízo, então também não quero. Então, assim, são coisas que Deus abomina, né? Perdão. Perdão que nós estamos falando, né? Nosso queridinho da noite, né? Queridinho não, em termos de falarmos para, né? Perdão, como eu disse, é uma das coisas que eu mais me preocupo na minha Fofoca. relação com Deus e com o próximo. Fofoca. Oi? Fofoca. Vixe, a fofoca, ela também está ligada à questão de não perdoar. Por quê? Uma pessoa fofoqueira, inclusive, quando você está envolvido com fofoca, que tem mais pessoas junto, tipo a roda esclarecedor, vira uma coisa terrível. A melhor coisa é se afastar do fofoqueiro. Sair fora. Não aumentar o teor da fofoca. Se livrar. Murmuração. Murmuração, Murmuração. Deus abomina a murmuração, né? É tanto que ele destruiu muita gente no deserto, então não quero ser destruído. Então, murmuração também eu não aceito dentro da minha vida, dos meus relacionamentos, não. Comunhão. A comunhão é algo glorioso, né? Quando a gente consegue ter comunhão com alguém, isso nos rende frutos, nos faz crescer, né? Fé. Fé? Sem fé não é possível agradar a Deus, né? E a fé, ela é o carro-chefe, né? É a gasolina do carro. Sem a gasolina, nós não andamos. Então, nós precisamos ser movidos pela fé. Família. Família, eu vejo família como prioridade. Deus em primeiro lugar, mas a família tem que estar dentro do ciclo de Deus, né? Do centro. Tem que estar centralizado dentro da vontade de Deus, na minha opinião. Deus. Deus é tudo, né? Por mais que a gente é ingrato, ignorante, às vezes até infiel, porque a gente esquece de muitas coisas que ele fez, mas Deus precisa ser, né, o princípio de todas as coisas, né? No início do seu dia. Às vezes eu deixo o final do dia para ler a palavra e eu me arrependo, porque eu vejo que eu estou sendo infiel, eu estou sendo grosseira com o meu Criador, porque Ele é realmente tudo, mesmo que às vezes eu me esqueço disso. Mas eu sei que Ele é tudo, e eu confesso que Ele é tudo na minha vida. Amém. Pastor, agora nós estamos já dando e caminhando já no final, né, da nossa live, e nós queríamos deixar um espaço aqui para você falar deixar uma mensagem, algo assim, para fechar a nossa live, para as pessoas que vão assistir depois, para todos que estão aqui. Desde já, eu já quero agradecer a participação da Sônia, da pastora Ângela, da Concinha, o Fabinho que entrou antes, todas as pessoas que vão assistir depois, a Dilis, a C. Septínio, que é a esposa de um tio meu, e todas as outras pessoas a Renata também, estou olhando aqui os nomes, todas as pessoas que entraram, que deram uma olhadinha, as que vão assistir depois, eu quero agradecer, Renata, deixar o meu boa noite. Ai, Renata, sua irmã. Renata, minha irmã mais velha. Obrigada, Oi, irmã. Oi, irmã.
a oportunidade com você, pastora, deixa uma mensagem aqui sobre esse Eu tema. vou deixar uma né? mensagem desse que nós falamos, né? Porque Uhum, eu acho é. que a Bíblia, né? Eu acho que essa palavra, esse tema, ele precisa se estender muitíssimo, porque eu tenho certeza, pelo convívio que eu tenho com pessoas, né? Que eu tenho muito acesso a mulheres, eu vejo que a falta de perdão é a parte mais terrível. São as enfermidades mais grotescas que o ser humano pode carregar na alma. Tem carregado na alma é a falta de perdão. Sabe? Eu vejo isso com clareza. Quando eu converso, eu percebo. Então, assim, eu quero deixar, né, meio que uma fala, meio que orando, né, para que as pessoas possam, é um apelo que eu estou fazendo, né, que as pessoas que assistiram essa live, que vão assistir, que elas possam entender que sem perdoar, sem pedir perdão, é como se você botasse um muro e não passasse. Um muro sem portão, sem porta, uma parede muito forte. Se você mantém essa parede entre você e o seu irmão, é como se você também tivesse uma parede entre você e Deus. Então, o alcance para a salvação depende muito do perdão. É uma das coisas mais importantes, porque até quando você confessa a Deus, você está já dizendo, estou confessando o quê? O meu pecado. Então, confessar com a boca e crer com o coração é libertador. Então, se você está prendendo alguém por pirraça ou porque acha que está fazendo sofrer, olha, meu irmão, me desculpe, você está tão enganado que eu gostaria de apelar para você. Liberte, porque você não sabe o dia de amanhã. Nós estamos aqui hoje falando, não sabemos quando Deus vai nos chamar. Então, todos estão numa fila, tem uma senha. Então, assim, as pessoas pensam que é terrorismo, mas é a mais pura verdade. Jesus disse que o ladrão vem sem avisar, que ele virá quando as noivas tiver 5 dormindo, tiver 10 deitadas, mas 5 estavam acordadas, 5 estavam com azeite e 5 estavam sem. Então, não seja a noiva que está com a lamparina, com azeite incompleto, porque você pode ficar no escuro. Então, vamos perceber e agilizar. Se a pessoa está longe, você não alcançou, peça a Deus para te dar a direção que Ele vai te dar. Se ela morreu, ou sei lá, você não consegue, vai até Deus e lamenta nos pés de Jesus e fala para Jesus, mas a palavra tem que ser confessada, o perdão tem que ser confessado. Eu preciso dizer, o Senhor nos deu uma boca para falar, para dizer, eu me arrependo, me perdoe. Eu errei contra você. Não é se eu errei, não. Eu errei. E quando você confessa, o céu se abre. As suas orações vão tudo de encontro a Deus. Porque nós temos orações presas nas regiões celestes, nos territórios minados de demônios. Quando nós oramos, que clamamos e que liberamos, abrimos as chaves do perdão, as orações chegam até Deus. E Deus responde. Chega até você de volta. Então, é fundamental que haja essa conexão de perdão. Libere perdão, peça perdão, ainda que você não ache que precise. Erre, mas erre acertando. Tá bom? É isso. Amém. É Glória a Deus. Amém. Vocês querem Glória a orar? Deus. A Nilma, você quer dar suas considerações finais? Gostaria. Que live. Que live. Uma bênção. Um assunto muito importante, né? Essa semana passada, eu até falei com a pastora Ângela sobre umas situações que eu tô passando, né? Em relação ao meu pai, em relação a minha madrasta e tudo, né? E foi muito bom eu ter falado isso, porque a gente fica sempre com aquela sensação. Qual que é a sensação? A sensação de vingança. Aí eu sempre fico pensando, não, mas eu sou cristã, Cristo vive em mim, quem me vinga inteiramente é Deus, porque aquele negócio, a sensação de injustiça, de ver a pessoa fazendo para te irritar, ver a pessoa fazendo algo assim, só para ver você sair do eixo, aquilo vai te consumindo, sabe? E eu sei o quanto é difícil essa sensação quando vem na hora, esse turbilhão de emoções. Então a pastora aqui, a pastora Ângela deu muita dica aqui,
né, a gente teve muita interação aqui. Pastora Jacinta falou, vou usar a palavra novamente, foi cirúrgica, né? No sentido de falar sempre o que nós devemos fazer. É uma decisão, como a pastora Ângela falou aqui, é libertador, como a Soninha falou, a Concinha também falou aqui algumas coisas. Então, assim, pastora Jacinta, muito obrigada por essa live. Nós estávamos ansiosas, né, por essa live. Acredito que ela aconteceu. A Concinha, Nilma, ela é mãe da Maria, da fonoaudióloga, da minha irmã. A Concinha é minha madrasta. A Concinha é minha madrasta. Uhum. Pois é, Maria já esteve aqui, a live maravilhosa também. Maravilhosa, nós vamos fazer outra com ela. E a pastora Elza disse que quer fazer uma sobre perdão também. Nós vamos fazer outra. Sim, e eu acho... Tem assunto demais. Muito bom. Se vocês continuarem nessa vibe de perdão. Porque assim, o perdão, ele tem uma... Como é que eu posso usar? Ele traz muitas raízes, né? Do ódio, pode falar. Aí vai adentrando, porque o ódio, a pessoa, ela destrói a outra. E aí, quando ela está dentro da situação odiosa, ela fere. E quando ela fere, aí o perdão tem que entrar. Porque geralmente as feridas vêm com ódio, com fofoca. Pensa no tanto de coisa que você apronta, né? O ser humano apronta. E quem é que vem por último? O perdão, que é a reconciliação. O perdão é a reconciliação de toda essa bagaceira que o inimigo faz. Né? A isca de Satanás. É a isca de Satanás. A isca de Satanás. Foi uma das nossas, foi uma das primeiras lives, não foi? Que nós falamos sobre isso, né? Com a minha pastora, a pastora Manuela, né? Você lembra? Lembro. Nós fizemos falando sobre isso, que ela disse sobre a ofensa, né? Ofensa. Foi sobre a ofensa. Junto e misturado, filha. Essa gangue aí são os mesmos demônios. Eles se juntam tudinho para fazer esse monte de coisa. Se a gente relacionar, é coisa demais. A Concinha falou reconciliação é tudo. Tem que limpar, liberar perdão, deixar para lá. Tem. Não quer mais perto da gente, né? Exatamente. Mas perdoa também e deixa para lá. Nilma, suas considerações finais. Fecha. Sim. Então, vamos, né, para quem assistiu, muito obrigada, né? Quero honrar novamente a vida da pastora Jacinta e da pastora Ângela, minhas mentoras aqui, né? Me pegaram no momento que eu estava abaixo do chão, né? E foram instrumentos de Deus na minha vida, me deram muita arma espiritual, assim, no sentido de estratégias, né? Na batalha espiritual. A pastora Ângela me apresentou a minha amiga e irmã Mônica, né? Então aqui só agradecimento. Esse tema é muito importante, então quem viu, quem ainda vai ver, né? Que eu acredito que vai alcançar milhares e milhares em nome de Jesus, que você realmente tenha a consciência e a ação de perdoar, que é uma ação, uma atitude. E quando vier aquela vozinha, né? Na sua mente, no seu ouvido, falando assim, mas fulano fez tal. Não, eu decidi, tá decidido. E tal pessoa não me deve nada. E a pessoa não te deve nada, porque tudo já foi pago na cruz, inclusive os seus pecados, inclusive os meus pecados. E que a gente tenha sempre essa consciência de se libertar dessas coisas que nos prendem. Você viu tanto que a pastora foi muito... enfática em falar, né? Muitos versículos da Bíblia que falam que a nossa oferta ela não é recebida, a nossa oração não é ouvida. Então, assim, a pessoa te ofende e você ainda faz esse movimento de ainda estragar mais ainda, né? Porque além de você ser ofendido, você ainda vai só afundando sua âncora cada vez mais. Então, que fique essa live, que essa live reverbere, usar um verbo aí que a pastora Ângela ama, reverbere, né? E que o Senhor possa realmente visitar os nossos corações e que o Espírito Santo possa nos guiar. Pastora Jacinta, muito obrigada, que Deus te abençoe, te dê o seu quinhão e até a próxima, se Deus quiser. Jesus, né? Em nome de Jesus.
O perdão não tem fronteiras, mas possibilita a libertação de muitos, né? Isso aí. Verdade. Amém. A Concinha colocou aqui, o bom é quando você perdoa e fica perto, quando a pessoa lhe machucou e foi muito importante na sua vida. É que aí você fica perto, eu imagino que ela quer dizer assim, você fica perto, né, perdoou, liberou e você pode manter uma relação, reiniciar, né? Eu creio que é isso que ela deve ter falado assim. Viu? É porque nós, seres humanos, não sei se... Eu acredito que todo mundo é igual nesse aspecto. Nós somos medrosos. Quando a gente é ferido, a gente fica com medo de ferir de novo. Então, esse tempo que a gente tira de estar um pouquinho, não é ficar longe, é evitar ficar muito grudado, é cometer os mesmos erros. Gente, nós somos pessoas que temos que ter essa inteligência. E é bíblico, né? Entendeu? Claro, se você congrega na mesma igreja, você não pode sair da igreja e ir para outra, porque ouve isso. Mas você vai vigiar mais. É bíblico isso. Vigiar mais, não abrir tanto as suas recâmaras para a pessoa que possa, né, ter te ferido, ter te traído, não ter tido a condição de segurar a língua, né, de guardar um segredo. Coisas assim, coisas banais, mas que fez um estrago. Então, cabe a nós vigiar e orar sem cessar. Então, tem que ter vigilância de avaliar, por exemplo. Eu tive um conflito com a irmã minha, irmã de sangue, né? E ela me feriu profundamente. Eu acabei ficando ferida e eu tive orando, tentando resolver, querendo que ela enxergasse que ela apontou, ela não enxergou, eu tive que chegar nela. Mas eu decidi não ficar perto, não ficar grudada, não ficar repetindo as mesmas ações. Mas ela está completamente ilesa, liberada por mim. Mas eu decidi não andar mais nos mesmos caminhos, entendeu? Cometendo as mesmas falhas. E eu acredito que isso é muito bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, pastora, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Fiquei muito feliz que deu certo dessa vez. Vai ter mais oportunidades para a gente estar aí falando de novo. Foi muito gostoso. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui acompanhando, interagindo. Obrigada mesmo. Foi muito gostoso, muito leve. Viu, pastora? Muito obrigada. Obrigada, pastora Ângela, a Sônia, Concinha, todos que entraram, todos que vão assistir. Um beijo grande. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por apoiar, por participar aqui do Papo com Elas, né? É um papo quinzenal. Nós estamos aqui sempre com temas assim fortíssimos, com pessoas que sabem o que estão falando, né? Com pessoas que nos inspiram. E nós vamos trazer, eu estou aqui com ideia já para o mês das mães, nós vamos trazer alguma coisa gostosa aqui, e bastante interação, e até o próximo Papo com Elas. E eu quero fechar da mesma forma que abri, né? Felicidade é ter tempo suficiente para fechar as contas com os vivos, mas também fechar as contas com os mortos. Verdade. Chave de ouro. Perdoando. Boa noite e até a próxima, gente. Obrigada, beijo. Porque quem foi honrada aí foi eu, né? Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo, Sônia, Ângela, meninas. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.